Feliz sábado, muito bom dia para todos. André Luiz de Goiás, desejando seguir nos pontos do Evangelho de Paulo, que foi abandonado, foi esquecido, mas há uma promessa de Deus para hoje, para regressarmos, retornarmos, voltarmos ao Evangelho do apóstolo Paulo. A minha base, como sempre, eu já estou no ponto 80, vamos seguir com o ponto 81 em diante. Minha base é aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Entretanto, Bíblia dos Cruzados, né, de Jerusalém, né? Editora católica Paulo. O Velho Testamento é a Septuaginta, com 7 livros que o doutor Martim Lutero retirou. Na verdade, Lutero retirou 8 livros, né, incluindo a carta de Tiago do Novo Testamento. Na segunda edição da Bíblia de Lutero, ele retornou a carta de Tiago, mas ele não retornou esses 7 livros. Então, cabe a mim esse papel, esse trabalho de fazer regressar esses 7 livros, né? Tobias, Judite, Macabeus 1 e 2, Baruque, Eclesiástico, Sabedoria de Salomão, né? Aos Gálatas, essa é a Septuaginta. Aos Gálatas 1:8, entretanto, se alguém, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie um evangelho diferente do que vos anunciamos, seja anátema. Anátema é maldito, é amaldiçoado. Versículo 9. Como já vos dissemos, volto a dizê-lo agora. Se alguém vos anuncia um evangelho diferente do que recebeste, seja anátema. Veja que Paulo repete a mesma escritura 2 vezes. É como não é uma certeza do apóstolo Paulo que as pessoas iriam abandonar o evangelho da glória de Deus, que é o evangelho de Paulo, que Deus confiou a Paulo. Você está buscando a glória de Deus, a profecia do Brasil, sobre o Brasil. Em 25 de novembro de 1960, diz que a glória de Deus estaria aqui nessa nação. Sermões, pregações na hora da meia-noite. Na hora da meia-noite abrirei os ouvidos do meu povo. Na hora da meia-noite, sermões, pregações, vibraria e revibraria a nação inteira. E a glória de Deus estará lá, nesse país aqui, o Brasil, por causa de Oswaldo Aranha, que deu a vitória a Israel em 1947, né? Israel tem eterna gratidão ao diplomata Oswaldo Aranha. Não tem como apagar isso. Você pode ignorar. Você pode colocar David Ben-Gurion, que declarou a independência do Estado de Israel em maio de 48, em primeiríssimo lugar. Mas isso não aconteceria se o brasileiro Oswaldo Aranha não tivesse lutado por Israel. Um brasileiro lutou por Israel. Agora, a glória de Deus é para estar aqui nessa nação, nesse país. E a Paulo, em Romanos, Paulo diz: a mim me foi confiado o evangelho da glória de Deus. O que é a glória de Deus? É o evangelho. É o antigo evangelho. Esses evangelhos modernos, novos evangelhos, até o Cacu, Felipe, disse que
traz um novo evangelho. Tudo bem, isso é evangelho do Cacu Felipe, é anátema. É anátema. Ninguém pode tirar nada do que está escrito na Bíblia. Poder pode, mas se tirar, perderá a parte da árvore da vida da cidade santa. Se acrescentar as pragas do flagelo, essa pessoa vai receber. Então é tempo de regresso, retorno, de voltar à palavra de Deus, ao Evangelho de Paulo. Eu já preguei 80 pontos. Os crentes em William Branham devem ouvir essas pregações e ver que William Branham, ele tinha uma mensagem, mas ele não se alinhou com Paulo, não. Ele foi igual aos demais. Se aproximou, né? Agora é hora de alinhamento. É como eu tenho pregado aqui, eu não posso trazer dízimo. Isso pertence aos israelitas. Nem se você forçar as escrituras e dizer, não, Abraão pagou dízimo 430 anos antes do Monte Sinai na Arábia, antes da lei de Moisés. Abraão é hebreu. Hebreu é israelita. Israelita é judeu. De Romanos a Filemão não há dízimos. Não é imposto, não há essa imposição, esse estabelecimento de cobrar dízimo. E na carta aos Hebreus, Abraão era hebreu, o neto de Abraão pagou dízimo, porque Levi pagou dízimo nos lombos de bisneto, nos lombos de Jacó, né? A Melquisedeque. Quando Abraão entregava os dízimos a Melquisedeque, o eterno, o imortal, aquele que não tem pai, porque Yehoshua tem pai, é Yehová, Deus, o pai de Yehoshua. Aquele que não tem mãe, Yehoshua tem mãe, embora ele não chamou hora nenhuma Maria de mãe, mas a Bíblia diz que ela era a mãe dele, né? É o pai que não tem mãe, não tem princípio, e Yehoshua tem princípio. Mesmo lá na eternidade, né? Ele é chamado o princípio da criação de Deus. É o primeiro filho que o pai gerou. Não é Cacu. Cacu nasceu do sexo. Eu não estou nem olhando essa característica de Yehoshua, que nasceu fora do sexo de uma virgem. Eu estou falando da eternidade. O filho do pai. O primeiro filho que o pai gerou, o filho único, semelhante ao pai, onde o pai habita. O Juarez, aqui em Rondônia, está dizendo que é a 17ª reencarnação dele. Ele diz que ele veio, que Abraão era ele, que José era ele. Até eu prego Yehoshua, ele prega Yahushua. Ele diz que é Yahushua, sem reencarnação. Eu não creio nisso. Eu creio que o Filho único foi gerado na eternidade, antes da fundação do mundo. E foi ele que criou o mundo. João 1,10 estava no mundo. O mundo foi criado por intermédio dele. Tudo o Pai criou através do Logos, do Verbo, da Palavra. Mesmo o universo, James Webb está aí fotografando o universo. Já foi derrubada a teoria do Big Bang, né? Tudo isso aí foi criado e sustentado pela Palavra de Deus. E a Palavra de Deus veio à Terra, se fez carne, e a Palavra de Deus hoje está aqui em forma de letras. Como William Branham pregava, a Bíblia é Deus em forma de letra, impresso. Quem defenderá a palavra? Quem virá para o lado da palavra? Eu tomo aqui o ponto 81. 1 Coríntios 6,12, Paulo diz aqui, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Esse é o ponto 81 do Evangelho de Paulo.
Então, o livre-arbítrio é uma realidade na vida de todo ser humano, inclusive do cristão. Porém, o cristão tem autodomínio. Um filho de Deus, uma filha de Deus tem autodomínio, até porque no Velho Testamento a lei foi escrita em tábuas de pedra. No Novo Testamento, as leis de Deus são escritas no nosso coração. Houve um transplante. Retirarei o coração de pedra, colocarei um coração de carne no meu povo, a igreja, o novo Israel. Então todos conhecerão o Senhor. Porque as leis estão escritas dentro da alma. Por exemplo, quem é nascido da palavra não pode negar a palavra. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. E Yoshua diz isso. Alguém estava cortando o cabelo aqui no salão e ele estava dizendo que tem uma preocupação, e falou a preocupação dele sobre o que há depois da morte. Incomoda, o que é que vem depois da morte. E então eu disse a ele, e para descobrir o que vem depois da morte, é necessário descobrir aonde estávamos antes de nascer do ventre, da barriga, do útero, do seio materno de nossa mãe. E a melhor maneira de saber o que vem depois da morte é descobrir onde estávamos, quem éramos nós. E William Branham disse isso, que quando a igreja reconhecer quem ela é, o rapto vai acontecer. Né? Simplesmente o arrebatamento vai acontecer. E Jó 38:7 diz que quando Deus colocava o eixo na terra, as bases, o alicerce da terra, criava esse mundo, os anjos cantavam alegremente, as estrelas dos anjos, e os filhos de Deus rejubilavam-se. Então já existíamos antes da fundação do mundo, ao ponto que o profeta William Branham disse que um filho de Deus lá, o menor, filho de Deus na eternidade, se é que tem menor, mas se tiver um menor lá, ele é maior do que um arcanjo, do que um serafim, do que um querubim, do que um anjo, do que tronos, principados, potestades, porque anjos são soldados. Se Deus der uma ordem a um anjo, ele não pensa duas vezes, ele executa. Não lembra no tempo do rei Senaqueribe cercando Israel? E aí o rei Ezequias mandou chamar o profeta Isaías, e Isaías orou, e Deus ouviu a oração do profeta e enviou um anjo que numa noite matou quase 200 mil soldados assírios, 185 mil, um anjo. Porque anjo é soldado, ele não tem esse negócio, vou ou não vou. Ele nunca fará igual Jonas. Vá a Nínive e Jonas toma o navio para Tarso. Se Deus der uma ordem ao soldado, a um arcanjo, a um serafim, a um querubim, a um anjo, ele executa. Eu sei que a nossa mente, ela não lembra da eternidade. É como se a capacidade foi diminuída, mas nossa alma tem essa certeza, nosso espírito, que testifica com o Espírito de Deus, com a palavra de Deus, sabe que existíamos antes da fundação do mundo. Está em Efésios, né? Também é ponto do Evangelho de Paulo. É a predestinação. Alguém me escreveu, eu não consigo entender sua teologia, André Luiz. Você é arminiano ou calvinista? Que teologia é essa? Eu vou responder como Mombrana respondeu. Se a Armínio estiver com a Bíblia, eu estou com ele. Se Calvino estiver com a Bíblia, eu estou com ele. Mas se Calvino não está com a Bíblia, não estarei com Calvino, João Calvino. Se a Armínio está fora da Bíblia, depende do ponto, também não estarei com Armínio. Eu estou
com a palavra. Eu quero regressar à palavra. Mas existíamos antes da fundação do mundo. Eu já expliquei isso aqui, que no céu não tem deusa. Na eternidade não tem anjos, né? Não tem isso lá. Né? Há muita coisa que só quando retornarmos para lá, para a eternidade, é que vamos recordar. E aí vamos apagar, a mente vai ser toda apagada. E eu não penso assim, eu não vejo assim. Deus não nos criou como robô. É que não vai haver mais sofrimento, mais pensamento maligno. Né? Mas que vamos saber quem éramos, vamos. Mesmo na eternidade, a Bíblia estará lá. É o Salmo 119, versículo 85. Para sempre, Senhor, a tua palavra está na eternidade, nos céus. Não tem como apagar a Bíblia. Cacu manda queimar. Religiões desfazem da Bíblia. Mas a Bíblia é um livro eterno. As palavras do eterno, Deus, Jeová. É um livro da eternidade. Por exemplo, se nós chegarmos a 2024, aí vai ter o livro do ano 2024. A Bíblia é o livro da eternidade. O mundo pode durar não sei quantos anos. A Bíblia sempre será o único livro, o maior livro dos livros. É necessário voltarmos à palavra. Sim, nós temos o livre-arbítrio, tudo é permitido. Mas quando é contra a palavra uma coisa, uma bebida, uma roupa, uma palavra, um comentário, uma imagem, um vídeo, um objeto, qualquer coisa, se for contra a palavra, não convém. Primeiro o reino de Deus, primeiro a justiça de Deus, a palavra. Depois as demais coisas, se as demais coisas for pecado, o filho e filha de Deus se afastará. Porque um filho e uma filha de Deus carrega o temor de Deus no coração. Eu vou usar essa expressão, mas não é essa expressão. Um filho de Deus tem medo de pecar. A expressão correta, tem temor de pecar. Se o marido chamar a esposa para masturbação, ela não irá, se ela for cristã. Vice-versa. Se o marido for cristão e a esposa chamar o esposo para masturbação, sexo oral, sexo anal, erotismo, devassidão, ele não irá. Como José no Egito não foi para a cama com a mulher do Potifar, aquilo era um pecado contra Deus. José tinha medo de pecar, temor, né? Você quer entender por medo? A palavra correta é temor. Como Jó, a Escritura diz que Jó se afastava até mesmo da aparência do mal, porque tem o mal e tem a aparência do mal. Jó não fazia o mal e se afastava, se isolava até da aparência do mal. Então, um filho de Deus não vai abrir foto pornográfica. Se aparecer, ele fecha os olhos. Na verdade mesmo, ele está disposto, ela está disposta a sair das redes sociais. Eu estou aqui para evangelizar, irmão. Um filho de Deus virará o rosto, fechará os olhos, colocará a mão nos olhos, jogará o celular para lá. Porque se vê, ofende, agride, ofende a santidade de Deus. E Deus já não está só no céu. Ele está dentro da alma, do coração de um filho e uma filha de Deus. E como que um filho e uma filha de Deus vai ver, vai contemplar, vai ter prazer em ver o que é podre, o que é pornografia, o que é Hollywood, as ficções mentirosas de Hollywood, o futebol, a novela, mesmo na rua. Agora eu me sinto bem andar na rua porque as mulheres de short, os homens de short, até o momento minha esposa não crê na túnica, né? Mas eu já digo para ela,
Eu estou muito mais bem vestido que você. Muito mais bem vestido que os homens. Já é uma pregação. Já é uma pregação. A túnica voltar já é uma grande pregação. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Se for pecado, afasta-te. Né? Ponto 82. 1 Coríntios 6,12 ainda. Não me deixarei escravizar por coisa alguma. Ainda que seja uma coisa prazerosa. Paulo chegou a dizer que se comer carne e beber vinho, o que é duas coisas ótimas, né? Excelentes, e produz prazer no paladar, bem-estar. Mas Paulo disse aos romanos, se isso vai enfraquecer, fazer cair o meu irmão na fé, eu nunca mais vou comer carne e beber vinho. Não me deixarei escravizar por coisa alguma. Então, um cristão é cauteloso, é equilibrado, é cuidadoso, é zeloso com as coisas. Né? Até porque no despido viemos ao mundo, no despido tornaremos. Alguém vai colocar uma roupa no nosso cadáver se viemos a morrer. E não vamos levar nada. Para que se deixar prender, escravizar por coisas materiais, pelo materialismo ou pelos cuidados dessa vida? Você não leva nem sua mulher, nem sua filha, seu filho, nem sua cama, seu sofá, seu automóvel. Para que tornar escravo de alguma coisa terrenal, material, se nós não somos seres somente terrenos? E não levaremos nada terreno, nada trouxemos, nada levaremos. Não se deixe escravizar por alguma coisa, né? Diz Paulo em 1 Coríntios 6,12, ponto 83. O corpo não é para a fornicação, e sim para o Senhor. A fornicação aqui é a prostituição, né? E ela pode ser física, e aí tem fotografia, vídeo, tem prostitutas, motéis, baladas, festas, praias, mulheres nuas na praia, né? Que vai encher seus olhos de adultério. Mas ela também pode ser uma fornicação, prostituição espiritual. Né? Então é necessário guardar as vestes limpas. É necessário, diz Paulo, não tocar nem mesmo em coisa impura, imunda. Né? Então tudo que é desonesto, incorreto, devassidão, imoral, impúdico, sujo, que produz mancha, nódoa, vai manchar você, então você deve se afastar. Mas é claro que aqui ele está falando do corpo. O corpo não é para a fornicação. Então, em Mateus 5,28, Yeshua disse que uma mulher andando sensual, sexy, e hoje as roupas tudo apertada, pouca roupa, mostrando muita carne, nádegas, axilas, seios, barriga, umbigo, os peitos, pouca roupa. Se provocar adultério nos olhos de um homem, despertar o libido, desejo libidinoso no homem, essa mulher já cometeu adultério. E os homens estão acompanhando as mulheres. Eles compram uma calça na loja, aí vai na costureira e aperta a calça, a barra da calça, o contorno da calça, igual uma linguiça toscana e calabresa, porque é a moda. É o costume do mundo, tem que andar na moda, é mundano. Não quer ser diferente das pessoas nos shoppings, no centro da cidade, na avenida, na sociedade, na indústria, na empresa, no local de trabalho. As pessoas querem se sentir iguais, né?
Isso tudo por falta de novo nascimento e batismo do Espírito Santo. Quando há o novo nascimento e o verdadeiro batismo no Espírito Santo dentro do coração de um filho e uma filha de Deus, nunca mais usarás esmalte, batom, pintura, maquiagem, short, camisa regata. Nunca mais usarás uma calça comprida, as mulheres. Saia. Estou falando de saia, vai usar uma túnica, nem saia rachada, nem vestido rachado. Mas isso é quando nasces de novo, é quando recebe o verdadeiro Espírito de Deus que leva à santidade. Né? Mas cuidado com a fornicação, né? Cuidado com a prostituição. O homem é para se manter puro, não é para tocar em mulher. Embora casar não é pecado. Se consegue se conter, Paulo diz, é bom não tocar em mulher. Mantenha-se puro. Mas se há um desejo ardente, abrasando ao ponto de não conseguir controlar, é melhor casar. Ter seu vaso, sua esposa, para evitar a prostituição. Vice-versa, né? Homem e mulher, né? Para se conter. Embora uma mulher não se dá em casamento. Igual eu estava ouvindo um sheik muçulmano dizendo que a primeira mulher de Mohamed, não foi Maomé que pediu ela em casamento, ela era 15 anos mais velha, ele era funcionário dela e ela era patroa, foi ela que pediu ele em casamento. Estranho, não? Esquisito isso. Mas é um homem que pede a mão da filha ao pai, como Jacó pediu, né, a mão de Raquel. E Paulo ensina isso em 1 Coríntios capítulo 7, né? Um pai pode dar a mão e pode recusar. Tudo aí depende do pai. Vimos isso também aí no livro de Tobias, né? Raguel deu a mão da sua filha Sara em casamento para Tobias, filho de Tobias, e ela já tinha era viúva 7 vezes, né? E mesmo assim guardou a virgindade. Não desonrei meu nome, ó Deus, e nem o nome do meu pai. Quando uma filha vai perder a virgindade, se prostituir, ela vai ter um mau nome e vai botar má fama no pai. É horrível. É horrível. É uma desgraça, não é isso? Né? Diz que o fim vem logo para os 4 cantos da terra, né? O corpo não é para a fornicação, para a prostituição, e sim para o Senhor. Né? O ponto 84, o ponto 83 é 1 Coríntios 6,13. Ponto 84, aquele que se une com uma prostituta, constitui com ela um só corpo. 1 Coríntios 6,16. Então, quem está vivendo amigado, amancebado, amaziado, você se uniu com uma prostituta, ou tem relacionamento, né, com prostituta, você virou um corpo com ela. Formou uma unidade, né, para a morte. Uma unidade, um corpo com ela para o inferno, Tártaro, Ardes, a mansão dos mortos, hiena de fogo, abismo, lugar de tormento, a escuridão, onde os anjos que pecaram estão lá acorrentados. E ainda tem um lago de fogo, porque os adúlteros fornicários ficarão de fora da cidade santa, serão jogados dentro do lago de fogo. Né? Desprenda-te do pecado enquanto há tempo. Né? O ponto 85, 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor constitui com ele um só espírito. Quando se une com uma prostituta, vira um corpo só. Vai viver da carne, os desejos carnais. Mas aquele que se une, abandona o pecado para se unir ao Senhor, Paulo diz aqui em 1 Coríntios 6,17, constitui com ele, com o Senhor, em um só espírito. Se tornará um homem espiritual, uma mulher espiritual.
será regido, dirigido pelo Espírito de Deus. Ponto 86, 1 Coríntios 6, 18, fugir da prostituição. Quem se prostitui peca contra o seu corpo. E hoje tem a morte, que é essas doenças aí, né? AIDS, HIV ainda está no mundo, e tem tanta doença proveniente do pecado da relação sexual ilícita, né? As DSTs, doenças venéreas, e crianças nascem com essas consequências, herpes. É tanto, eu falo isso porque eu sou um técnico em enfermagem, né? Entendo um pouquinho sobre essa área, né? Então, vais pecar contra seu corpo, se prostituindo, o salário do pecado é a morte. Romanos 3, 23, né? 4, 23, o salário do pecado é a morte. Tudo que o homem planta, semeia, é obrigatório. Vai colher, mesmo que venha aí Yehoshua, Mashiach, como ladrão na cruz veio. Não teve jeito de descer, tirar ele da cruz. Eles quebraram as pernas dele, os ossos dele com marreta. Yehoshua morreu primeiro, né? A lança perfurou o lado de Yehoshua, né? E aqueles dois ladrões quebraram com marreta. Um foi para o paraíso, mas não se livrou das consequências, né? Embora foi salvo pela graça de Deus na última hora dessa vida. Então, é necessário ter cuidado. Cuidado com o que você planta. Eu sempre preguei aqui. Esses 10 meses, eu tenho 50 anos de idade, eu tenho uma lavoura aqui atrás das minhas costas. 50 anos plantando coisas, né? E o plantio é livre, você planta o que você quiser. Mas a colheita é obrigatória, você não vai escapar, né? Ponto 87, o marido cumpra dever conjugal com sua esposa. 1 Coríntios 7, 3. Né? Então isso aqui fala de relacionamento íntimo, sexo. E aí o sexo, eu devo dizer isso, mas não vou abrir o leque aqui como Paulo não abriu. Numa relação entre o casal, há o clímax, né? Quando um homem é realizado e quando uma mulher é realizada no clímax, o homem espera a mulher. Não se realiza sozinho. Então, essa é uma coisa íntima. E ele deve cumprir esse dever conjugal, porque senão Deus não vai ouvir sua oração. O homem que põe a mulher em carência, massacra a mulher, o homem que só pensa nele, é perigoso. Leia a carta de Pedro aí. Se deve viver bem com a mulher. O homem é devedor da esposa, da mulher, ele tem que cumprir o dever conjugal. Pedro disse, senão, sua oração não passará do telhão. Ponto 88, 1 Coríntios 7, 12. Se algum irmão tem esposa não cristã, e esta consente em habitar com ele, não a repudie, não divorcie dela. Aí eu vi aí que tem muito teólogo pregando hoje, eu vi aí eles pregando que uma mulher não cristã se separar do marido, cristão ou marido incrédulo, se separando da mulher, há teólogos que abrem a brecha para um novo casamento. Eu não abro. O que Deus uniu não separe o homem, até que a morte separe. Se a mulher incrédula não quer viver com o homem cristão, ele vai viver igual Paulo, esse homem cristão. Se o marido incrédulo não quer viver com a irmã cristã, então ela vai viver sozinha, né? Porque casamento é só no caso de viuvez, né? E Paulo pediu para as viúvas ficar com ele, né?
Romanos 7, versículo 2 e 3. 1 Coríntios 7, 39. A mulher está ligada pela lei do marido enquanto o marido viver. Se o marido falecer, ela está livre para casar, no caso de uma cristã, com um cristão, né? Casar no Senhor. No caso de uma mulher que não é cristã, Romanos 7, 2 e 3, ela está livre para casar porque o marido morreu, ela virou viúva. Né? Mas estando o marido vivo e ela for de outro homem, ela será chamada adúltera. Né? Romanos 7, versículo 3. Isso aí fechou, não tem. Com Paulo aqui, não tem carta de divórcio. 1 Coríntios 7, versículo 10. Se a mulher se separar do marido, não te case de novo. Reconcilia-te com teu marido. E o versículo 11. E o marido não se divorcie da sua esposa. O certo é reconciliar. Porque Malaquias 2,16 que Deus odeia o repúdio, Deus odeia o divórcio. E não vemos Paulo dar carta de divórcio, nós vemos aqui em Goiânia, né, o Joaquim, quando era vivo, dava carta de divórcio à torta e à direita. Né? E os pastores aí da Assembleia de Deus, eu até vi um pastor dizendo que lá na Assembleia de Deus, a convenção deixa para as convenções estaduais decidir se dará divórcio ou não. Da autonomia, né? E por isso que o divórcio está correndo à torta e à direita dentro da Assembleia de Deus. É melhor voltar à palavra. No Evangelho de Paulo não tem divórcio. A sede, a igreja central lá do país não dá, mas deixa as locais, as estaduais dá. Isso aí está rompendo a palavra de Deus. Está a romper a palavra de Deus. E se a esposa não é cristã, é incrédula e não quer viver mais com o marido, ela vai embora. E aí Paulo diz que ela não deve, a mulher não deve casar de novo. Se o marido estiver vivo e ela for viver com outro homem, ela será adúltera. O certo é reconciliar. Né? E quem está nessa situação de divórcio está indo ao inferno, ao lago de fogo. Porque adúlteros, homens adúlteros e mulheres adúlteras estão lá de fora do reino de Deus. Mas eu estou na igreja. Sim, você está na igreja. Mas Yehoshua está fora da igreja. Este estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Você está na igreja, mas não está na palavra. Homem e mulher, adúlteros e adúlteras. E eu não concordo com o divórcio. Eu não dou carta de divórcio. Eu estou aqui para fazer o que Esdras fez. Com aqueles judeus que fizeram casamento errado com mulheres estrangeiras. Mandou alinhar com a lei de Moisés. Eu peço que alinhe com Paulo. Estou mandando ninguém fazer isso. Mas quem quiser ir para o céu, quer ir para o céu, se alinhe com Paulo. 1 Coríntios capítulo 7, Romanos capítulo 7. Mas Yehoshua disse em Mateus 19, 9, que por causa de fornicação, o homem pode constituir um segundo casamento. E Yehoshua disse isso lá para os judeus. Mas Paulo já disse completamente diferente para as nações. Ele disse para o marido, em 1 Coríntios 7, 11, não divorciar da sua mulher, da sua esposa. É isso que eu prego. Mas irmão Breno 65 deu carta de divórcio. Moisés também deu. Mas Paulo não dá. Ninguém é obrigado a acreditar no que eu estou a pregar. Mas a palavra original está aqui. Simplesmente está aqui. Ponto 88. Já vi aqui. Se algum irmão tem esposa não cristã e essa consente em habitar com ele, mesmo não concordando com a fé, não sendo uma irmã na fé, não divorcie, não repudie ela. Né? 89, 1 Coríntios 125. Pessoas virgens, julgo. Essa condição é boa, diz Paulo. O homem está puro, nunca tocou em mulher. A mulher está pura, nunca tocou em homem, é virgem, é puro.
Paulo diz, julgo que é uma condição boa, por causa das angústias presentes, sim. É bom o homem ficar assim, né? Quanto a moça virgem, aí depende do pai. É ele que dá a mão em casamento, ou é ele que conserva, recusa dar a mão em casamento. O homem puro, que não tocou em mulher, Paulo diz, fique assim. Fique assim. Já a mulher, aí é o pai que vai decidir. Ponto 90. 1 Coríntios 7, 25. Se te casares, não pecarás. O homem, né? Mas Paulo diz aqui, terás tribulações na carne, e eu vou-las desejaria poupá-los. Eu vou fazer 31 anos de casado. Casei em 92 com a minha esposa, né? Graças a Deus, só uma mulher em toda a minha vida eu conheci até hoje, a minha esposa, né? De fato, o que Paulo está dizendo aqui é uma realidade. Terás tribulação, e todo tipo de tribulação na carne. Todo tipo. Pode vir filhos rebeldes, para que vai trazer perturbação. Embora o mundo dá volta, né? Um filho, uma filha, pode ficar rebelde e o mundo dá um giro assim, uma volta, e ele pode consertar, e ela pode consertar, eu não sei. Pode vir enfermidades, mesmo o libido pode ir embora. Hoje o mundo está cheio de doença, diabetes, que causa disfunção no libido de um homem, de uma mulher. É muita doença hoje. Agora, Paulo está dizendo, eu queria poupar vocês das tribulações na carne. É luta. E ainda nós temos os exemplos da Bíblia. Ló, lá em Sodoma, não conseguiu salvar sua digníssima esposa, doce esposa, né? Sodoma estava dentro dela, né? A mulher de Jó pediu para Jó amaldiçoar a Deus e morreu logo, né? Ficou desvairada. Mas depois a Deus restituiu. O último estado de Jó foi melhor do que o primeiro, aí reequilibrou novamente. Então não se sabe o que vai acontecer num casamento, né? Mas tribulações virão, intempéries. Intempéries virão. O certo é um homem casar com uma mulher para fazer a mulher feliz e a mulher fazer o marido feliz. Aí, casamento, como diz Mombrano, não é coisa materiais, é um ter o outro. Quando Mombrana casou, aquele casal em Los Angeles, casou um casal que não tinha casa e foi morar dentro de um vagão de trem abandonado. A cerimônia do casal rico, milionário em Los Angeles, demorou dias e dias. E Mombrana resolveu visitar e olhou pelo buraco da fechadura. Veja a hipocrisia, um estava brigando com o outro porque a esposa dormiu fora de casa, com certeza saiu com alguém, e o homem queria saber, mas quando o Mombrana bateu, e eles olhou por aquele olho, né, da porta, e viu que era William Branham, um pegou na mão do outro para tentar aparentar para William Branham, que tinha feito o casamento, que os dois estavam vivendo bem, mas o Branham já tinha visto a discussão. Já o casalzinho, que não tinha nada, nem um barracão, não podia pagar um aluguel, o Branham casou eles. Não teve essa pompa, essa cerimônia. O Branham só perguntou, você tem para onde levar ela? Tem, Branham. Para onde? Ele levou para um vagão de trem abandonado. A Branham foi visitar depois, chegou lá bem devagarzinho e ouviu os dois conversando. Ele tinha recebido o salário e estava dizendo à esposa, ô meu bem, minha querida, eu queria tanto ter comprado aquele vestido para você, mas as contas não dá. Não deu, o dinheiro não deu. E ela, pacientemente, tranquila, feliz, dizendo que a alegria dela era ter o esposo ali, estar com ele, viver com ele, depois ele comprasse. Ela não estava obrigando ele a comprar nada. Então casamento é isso.
terás tribulação. O irmão Branham sabia contornar as coisas, uma vez mesmo. Veio tanta gente na casa do irmão Branham, às vezes a irmã Meda Branham atendia mais de 50 ligações, do mundo todo, procurando pelo marido, um profeta de Deus, e um dia ela ficou estressada, nervosa, de tanto fazer café, chá, tanta visita dentro da casa dela, e quando todo mundo foi embora, o dia terminando, ela começou a aborrecer, mas a irmã Branham tinha um jeitinho de conquistar a esposa, né? Às vezes eu pegava o avental e ia lavar prato, colher, vasilha. A mulher já começava a ficar feliz. Ou ele dizia, minha esposa Meda, eu vi um vestido ali numa loja, combina com você, que tal? Então, aquele semblante carregado, de nervosismo, estressado, começava a cair. Né? Às vezes, pode ser que o marido não tenha dinheiro para pagar um vestido caro, mas pode comprar uma flor, comprar um lanche, ir com a mulher ali no lanchonete, comprar um pedaço de torta. Melhor do que ficar discutindo, do que ficar brigando. Além do mais, quando errar, deve pedir perdão à esposa. Minha mulher já citou coisa na Bíblia aqui que eu me confundi, ela saiu e eu liguei para ela, aquele ponto da Bíblia que você tinha citado para mim, eu estou errado, a Bíblia está certa e eu peço perdão a você. Não é feio pedir perdão se errar. Isso é bom entre o casal. Só assim vai viver. Eu vou fazer 31 anos de casado. E quero que Deus me ajude a chegar no final da minha vida casado com uma só mulher. Eu sei que tem que ter essas tribulações, mas cada marido, esposa, deve aprender a conviver. Casamento é convivência. Se não quer ter tribulação na carne, todo tipo de tribulação virá, então não te casa. Né? Ponto 91. Se o não crente quer separar, separa-se. O irmão e a irmã não está ligado em tal caso. Mas isso aqui não permite um novo casamento. É só se houver morte, falecimento. Ponto 92, eu citei ali no ponto 91, 1 Coríntios 7,15. Então no 92, de resto, 1 Coríntios 7,18, viva cada um segundo a condição que o Senhor lhe assinalou em partilha e na qual ele se encontrava quando Deus o chamou, é o que prescreve em todas as igrejas. Mais para frente Paulo vai explicar. Foi chamado circuncidado, foi chamado sem circuncisão, foi chamado sendo um servo, escravo, foi chamado com mulher, mas é casamento, ligado, não é prostituição. Está amigado, amaciado, enrolado com mulher que tem marido vivo. É o que eu prescrevo em todas as igrejas. Então, para cada um ficar como Deus chamou. Essa escritura é mal interpretada. Pregadores dizem, se Deus te chamou na Batista, na Presbiteriana, na Assembleia de Deus, na Deus de Amor, na Quadrangular, no Tabernáculo da Fé, fique aonde você está chamado. Como? Se nos dias de Paulo não tinha essas denominações? A primeira denominação vai vir depois da morte de Martinho Lutero, os luteranos. Aí vai vir os batistas, aí o Wesley vai morrer, vai vir os metodistas, aí os homens de Deus vão morrendo, vão vir as organizações. Mas aqui não é ficar na igreja, na organização, na denominação que você aceitou Jesus. Jesus é um refrigerante, cor de rosa, no Maranhão. O povo lá bebe Jesus, toma Jesus. E Jesus é o nome católico. Jean Jorge Tricino mudou a fonética do I para o J. Não existe a letra J no hebreu, nas 22 letras hebraicas do alfabeto. Não é Jerusalém, Jerusalém. Não é Jesus, é Yehoshua. Não é José, é Yosef. Não é Jacó, é Jacob. Não é
Judá é Iudá, não é Jonas, é Jonatã. Tudo aí é com o Yud, né? A letra I. Yud. Ponto 93. 1 Coríntios 7, 18. Foi chamado à fé quando circuncidado. Não procure simular a circuncisão. Porque a circuncisão deixa uma marca na pele, né? do homem, né? Então, deixa como está. Paulo está dizendo. Não mexa nisso, né? Ponto 94. 1 Coríntios 7, 19. Foi chamado de circunciso na fé, não faça circuncidar. Aí Paulo falou, se você for circuncidar, cuidado com os cães. Esses que fazem mutilação no corpo. Paulo chamou de cães. Os cães ficarão do lado de fora. Foi alguém chamado sem a circuncisão? Veio para a fé? Não se faça circuncidar. 1 Coríntios 7, 19. Ponto 95. A circuncisão não é nada. E a incircuncisão nada é. E tem sinagoga no Brasil pregando o seguinte: se a pessoa crê aqui na nossa doutrina, sendo gentil, eu não mando circuncidar. Sendo judeu, eu vou encaminhar para a circuncisão. Paulo não fez isso. Nem com um grego, nem com um judeu, nem com um bárbaro, com ninguém. Isso é doutrina de homem. É o espírito sábio do judaísmo. É gente querendo fazer você virar escravo do judaísmo. 1 Coríntios 7, 19. A circuncisão nada é, e a incircuncisão nada é. O que vale é a observância dos mandamentos de Deus. Eu estou mostrando isso aqui é mandamento de Deus. O ponto 95. Eu estou aqui com quase 140 e não vou parar. Ponto 96. Permaneça cada um na condição em que se encontrava quando foi chamado. 1 Coríntios 7, 20. Aí é aquele negócio. Veio circuncidado, veio incircuncidado, veio escravo, veio ligado à mulher, casamento legítimo, veio solteiro, veio virgem, veio puro. Nada de denominação. Ponto 97. Era escravo quando fosse chamado, porque no tempo de Paulo havia escravidão, e não era de negros, não. Brancos. Roma escravizava. O Império Romano, os brancos. A única maneira de um homem, por exemplo, ser livre da escravidão, se ele era um escravo branco, era virar um soldado romano e lutar nas guerras. E aí, quando aposentasse, teria liberdade. O Império Romano agia desse jeito. Era escravo quando fosse chamado, não te preocupes com isso. Hoje não temos escravidão aqui. Já foi abolida a lei áurea pela princesa Isabel, acho que em 1888. Mas lá no tempo de Paulo havia, e não era de negro não, como era a escravidão de negro no Brasil. Lá era de todas as cores, todas as peles. Não te preocupes com isso, ao contrário, ainda que te pudesse tornar livre, procura antes tirar proveito da tua condição de escravo. O escravo então tinha privilégio, comida, lugar de dormir, né? Porque hoje nós não temos escravidão aqui no Brasil, mas você tem preocupação, pagar água, luz, IPTU, pagar a internet, comprar botijão de gás, comprar manteiga, comprar arroz, comprar feijão, já pensou? E um escravo lá, nesse tempo, não preocupava com nada disso, as coisas sociais, né? Comida, roupa, né? O patrão lá, o dono do escravo, tinha que quiser lá do escravo. Ao contrário, ainda que te pudesse tornar livre, procura antes tirar proveito da tua condição de escravo. Procura tirar proveito. Aí Paulo disse que você é escravo aí do seu senhor, mas para o senhor Yahushua ser livre. E aquele que não é um homem escravo, de algum dono, algum patrão, algum dono ali, Paulo diz assim, você é escravo do Mashiach. Por isso que Paulo está fazendo aqui uma analogia, um paralelo,
mostrando que não é tão ruim, não era tão ruim ser escravo, não. Tinha privilégios, né? Ponto 98, as pessoas virgens, as pessoas virgens, 1 Coríntios 7, 25, não tem o preceito do Senhor, não tem o mandamento para as pessoas virgens. Quer dizer, Paulo não recebeu nenhuma revelação para quem era virgem. Mas ele diz assim: dou, porém, um conselho, como homem que, pela misericórdia do Senhor, é digno de confiança. Julgo que essa condição é boa, por causa das angústias presentes. Sim, é bom ao homem ficar assim. Então Paulo não tinha mandamento para quem era puro, homem puro, que nunca tocou em mulher. Aí Paulo dá um conselho: fique assim. Ponto 99. Estás ligado à mulher? Não procure romper o vínculo, porque o matrimônio é até que a morte separe. É o ponto 99 aí. É um vínculo. Um homem e uma mulher formam um corpo. Pode ver lá, um homem, uma mulher, não é bigamia e poligamia, não. É uma cama. Hebreus 13, 4, do casal sem mancha, sem mácula, sem devassidão, sem imoralidade. É um homem e uma mulher, aqui no Novo Testamento. Não existe poligamia aqui no Evangelho de Paulo. Nem irmão Branham, William Branham foi polígamo, bígamo. Nem queria casar, casou porque Deus dirigiu, fez a irmã Hope, depois de morta e enterrada, aparecer para William Branham, e ela só foi embora quando o irmão Branham prometeu que ia ficar no campo e ia casar. Ela pediu isso. Ela falou com o irmão Branham depois que ela tinha morrido. Aí você vai chamar isso de espiritismo e a mensagem do irmão Branham de apócrifo. Igual eu preguei aqui, Macabeus 12, 43, 46, junto com 1 Samuel 28, eu perguntei qual é pior: rezar aos mortos, fazer um sacrifício aos mortos, como Judas Macabeu mandou fazer. E no Novo Testamento, com Paulo, não temos essa doutrina, é proibido. Porque depois da morte vem o julgamento, Hebreus 9, 27. Aí ele disse: qual é pior? Isso fazer o que Saul fez ou o que Judas Macabeu fez? E Saul foi consultar uma feiticeira, uma bruxa, necromante. E ela trouxe Samuel. A Bíblia diz que quem veio não foi o demônio, foi Samuel mesmo. E ninguém chama o livro de Samuel de livro apócrifo. E, no entanto, tem isso registrado lá. Devemos entender isso. Coisas que se passaram lá no Velho Testamento, não é para praticar aqui no Novo Testamento. A Bíblia proíbe. Agora o ponto 100. Não está ligado à mulher? Não casou? Casamento é matrimônio. Um matrimônio, o homem ir ao pai da mulher e o pai da mulher consentir e dar a mão da sua filha. Não está ligado à mulher? Não procure mulher. Eu termino aqui nesse ponto 100. Né? Simplesmente termina aqui. Né? E Atos 15, 29 diz que é para se abster da carne sacrificada, imolada aos ídolos, da carne, não comer carne sufocada, não comer sangue, e também se abster das uniões ilegítimas. O que é união ilegítima? É esses ajuntamentos fora do matrimônio. Honrado entre todos seja o matrimônio. O santo matrimônio. Existe um matrimônio. Um casamento verdadeiro, original, como no Éden, como Paulo fala aí. Chama ligação, matrimônio. Seja honrado. Hoje estamos vendo essa bagunça. Pregadores, profetas, apóstolos, liberando a bigamia, a poligamia, pisando na palavra de Deus. São homens sem temor de Deus. Mas o juízo vem. Está vindo. Não vai demorar muito. Eu paro aqui no ponto 100. Ora, que Deus, Jeová, o Pai Celestial, através de seu Filho, Yahushua, possa abençoar
todos os filhos e filhas de Deus que ouvirem esses esclarecimentos aqui do Evangelho Antigo do apóstolo Paulo. Amém.